Olá, gente. Meu nome é Nicole. Eu sou estudante do segundo período de psicologia aqui na São Lucas. A gente trouxe uma profissional da área aqui da psicologia clínica, a professora Janine, para debater alguns assuntos ou tirar algumas dúvidas. E eu vou passar a palavra para ela. Oi, Nicole, tudo bem? Tudo bom? Eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo hoje, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha experiência como psicóloga clínica, né? E agradecer o convite, fico muito feliz e muito honrada de poder contribuir com vocês. Não, Né? e esse projeto é muito bom para a gente que ainda está no curso, porque tanto em sala quanto eu digo assim, na vida dentro de casa, que a gente tira aquelas dúvidas e a maioria das pessoas não vão saber responder porque justamente não são da área. Então não tem aquele, vamos dizer, aquele conhecimento para poder responder as nossas queixas, nossas perguntas. Aí a gente trouxemos algumas perguntas aqui para que é o que mais a gente sente dúvida e a gente sempre está buscando ao entender, que é há quanto tempo você já está clinicando? Quanto tempo de experiência você tem? Bom, eu me formei em 2017, em dezembro de 2017. A minha graduação, tradicionalmente, a graduação de psicologia dura 5 anos, né? A minha durou 7, porque eu transferi 2 vezes o meu curso, né? Muitos entraves, e aí comecei em 2010, fechei em 2017 minha graduação. Comecei a atender na clínica eu tirei meu CRP, a carteirinha provisória, em fevereiro, se eu não me engano, de 2018. E aí, em março, já comecei a atender com uma paciente, né? Exatamente, assim, o começo para a psicologia clínica, ele é não só o começo, mas a prática clínica, né, ela é cheia de desafios, né? E aí eu iniciei a minha clínica de fato em março de 2018 e venho atendendo desde então, né? Sou psicóloga e aí eu sou psicoterapeuta em psicanálise. Eu não sou psicanalista, né? Que existem diferenças com relação a isso. Mas a minha escuta, ela é orientada pela leitura psicanalítica, né? E atuo com a clínica psicanalítica desde então, desde 2018. E você teve algum problema, algum impasse que te prejudicou, ou que foi bem difícil passar por essa etapa logo no início, assim, dos atendimentos? Algum paciente que chocou demais? Se teve alguma situação parecida, assim? Então, né, eu comecei a atender na clínica de forma autônoma, né, atendendo só a pacientes particulares mesmo. Então, por estar no início da carreira clínica, a demanda, a gente pensa, né, que está na graduação, a demanda vai chegar e tudo mais, e não é muito bem por aí que funciona o negócio, sabe? E aí, nesses meus primeiros meses de prática clínica, eu tive só essa paciente, e aí, uma demanda que para mim não foi, assim, não tive grandes dificuldades, mas aí existiu a possibilidade de eu ir para um consultório, né, de psicologia clínica, onde existiam diversos planos de saúde. E aí, atendendo por plano de saúde, você tem, assim, muita demanda livre, espontânea ali para você atender. Então, como são muitas pessoas, então são diversos tipos de demanda, eu tive, sim, pacientes, assim, muito, muito desafiadores, né, que requeriu, e até hoje, né, ainda existem pacientes que são bem, né, casos que são desafiadores, que exigem muito estudo, né, supervisão clínica, que é uma questão vinculada à psicanálise, por exemplo. Para você ter uma atuação minimamente a equivar para a clínica psicanalítica, você precisa estar inserido em grupos de estudo, né? Fazer supervisão, né, com um psicólogo supervisor para te orientar em pelo menos casos que sejam mais desafiadores, e também fazer análise pessoal, né? Então não tem esse problema de
não deu o paciente, que nem você estava falando, ele era muito desafiador e a gente busca ajuda e orientação para saber lidar ali com a situação, né? Sim. Então não tem problema nenhum. Também é uma dúvida que vem, que a gente se Aham. questiona bastante. E então, quando começou essa demanda, assim, e tudo mais, eu acho que é bom também perguntar como que a gente lida com o próprio emocional em questão das dores do paciente, do cliente. Uhum. Como que a gente não consegue, sabe, diferenciar, colocar ali Uhum. uma parede no meio e falar, não, é aqui, isso aqui, da porta aqui para fora, eu preciso viver minha vida, eu não posso, né, sentir todas as dores, porque eu acho que se chegar ali um caso, às vezes a gente assistindo filme, documentários de psicologia, a gente já se choca bastante. Eu fico Uhum. imaginando na vida real, quando você vai atender, como é que Exato. funciona? Excelente pergunta. O que eu costumo falar bastante para as minhas alunas que estão agora no 9º e no 10º período, que estão, né, no estágio em clínica? Uhum. A gente precisa ter o discernimento e pensar que aquilo, né, aquilo que vem do outro é do outro. Podem existir inúmeras questões que os pacientes né, vão levar para a gente na clínica, questões que inclusive vão se deparar com alguma questão nossa, né? Aí como separar, vamos colocar dessa forma? Eu acho extremamente importante que desde o início da formação o psicólogo, né, e aí futuro psicoterapeuta, caso ele for trabalhar, né, com psicoterapia clínica, ele faça terapia, psicoterapia, né? Porque a gente não vai ter um controle, a gente não tem um controle o que a gente vai se deparar no consultório. Sim. Não tem como controlar, não tem como escolher, né, que demanda que a gente vai, né, que vai chegar até a gente. Mesmo que a gente tenha um nicho, né, mesmo que o psicólogo escolha ter um nicho, às vezes alguém marca uma consulta lá, não informa muito bem e ok, e aí na hora do atendimento, Você se depara com uma coisa totalmente diferente. sim, Esperada, exatamente, sim. né? E é muito importante a gente pensar que existe muito uma questão que é dita assim, o psicólogo clínico, ele precisa ser neutro, né? Eu já tenho a perspectiva de que não é bem por aí que acontece, né? Inclusive na prática clínica, porque como você mesma falou, né? A gente assiste um filme que nos toca, a gente vai escutar alguma história que vai nos movimentar internamente de alguma forma, Sim. então não tem como nós não sermos atravessados em algum momento nos nossos atendimentos pelos nossos pacientes, né? Penso que é impossível, cara, isso não acontecer em algum momento. Só que nós precisamos ter esse discernimento, né? Porque se aquilo me atravessa, né? Se determinada questão do paciente na clínica me atravessa, preciso ter essa, como é que eu posso dizer? Essa percepção de mim mesma, Sim. né? E aí, levar este caso para a supervisão, né? Falar sobre este caso com a minha analista, com a minha psicanalista, com o meu psicólogo, com o meu terapeuta, Sim. para que aquilo que é do outro, que às vezes vai estar entrelaçado comigo, não influencie na minha atuação com ele ou com ela, né? Então, eu acho que é muito importante, independente da abordagem da psicologia que se for escolher para atuação clínica, que o profissional ele se paute nesse tripézinho, né? Que é você estudar, você fazer a supervisão e você fazer a tua análise pessoal, né? A tua psicoterapia, digamos. Então, a gente faz a análise do paciente, faz a sua própria análise, e eu acho incrível que sempre funciona, parece que como uma escada. A gente é psicóloga dali do nosso paciente, aí a gente tem alguém que a gente pede ajuda, e esse alguém tem outra pessoa também. Tem até meme no Instagram sobre isso. Eu fico, caraca, todo mundo... Então tem essa coisa de precisa se ajudar, porque senão não... Parece que não vai. A gente, eu acho que assim... A gente vê um profissional e a gente fala, não, então ele sabe de tudo. É psicólogo, então não vai ter essas dúvidas de si mesmo. Aí eu falo, gente, eu tô estudando assim, não tem tanto tempo, é o meu primeiro ano e eu já fico assim, gente, não é assim, calma aí. Então, algumas pessoas chegam
pra gente, que é estudante ainda, eu falo, não, então vai, me analisa. Eu falo, Não né? é. Você não vai me tacar uma situação e eu falar, não, ó, isso aí começou na infância. Não é desse jeito. Tem todo um trabalho ali por trás. Por isso que não adianta a pessoa falar bem assim, não, vou lá fazer terapia. Aí vai uma vez hoje, aí final do ano vai de novo. Uhum. Não, nesse meio tempo os problemas já cresceram, ou já tem até outros, e aí você chega e fala, não, pra mim você é uma nova pessoa, a gente vai ter que iniciar tudo de novo. Sim. Ter todo para eu chegar num ponto que a gente já vai estar fluente aqui nas decisões de como conseguir guiar o trabalho ali. Uhum. E eu fico pensando assim, como que a gente vai lidar com uma pessoa que tá ali, normalmente eu não sei em que área exatamente é. Uhum. Tipo, eu digo local de trabalho, se é Ah. com jovens, se é com pessoas adultas que não querem estar ali e estão por, tipo, às vezes algum mandato, alguma Aham. coisa, a pessoa não quer estar ali. Como que a gente vai lidar e falar, olha, se você não quiser conversar, não conversa, ou será que a gente... Como é que faz? Porque forçar não dá também. Sim, exato. Vamos lá. Por exemplo, pessoas com mandato, né, uma questão judicial aí envolvida, realmente não tem para onde correr. Uhum. A pessoa ela vai precisar, ela tem uma obrigatoriedade de atravessar esse processo psicoterapêutico. Sim. É importante que você destaque para essa pessoa, né, porque o que acontece? Tem aquela fantasia, aquela crença, né, esse cara aí, esse psicólogo, essa psicóloga, ele não quer me ajudar, ele tá ali por uma questão que é alheia a mim, ele tá ali Porque pediram, porque porque falaram que pediram, tinha que né, vir. e é importante você mostrar que, ok, você tem uma função ali, mas que para além disso você tá ali para acolhê-lo, né, Sim. ajudá-lo ou ajudá-la no que está acontecendo, no sofrimento, né? Agora, né, a questão jurídica que eu falei para você. Uhum. Agora, por exemplo, o que acontece bastante, né? Eu já atendi muito criança, já atendi Sim. bastante. Hoje, eu atendo em situações muito específicas, né? Uhum. Por questões minhas, tá vendo? Como a gente precisa saber de si para saber o que Saber vai, como lidar vai com o ser a outro. nossa clínica, né? É muito importante. Então, assim, por exemplo, crianças e adolescentes, ou idosos também. É muito frequente que é a família que deseja. É a família que quer, né? Porque a criança está com um comportamento X ou um comportamento Y, né? Que não está sendo muito interessante para os pais, para a harmonia da Sim. família, né? Tem uma frase muito interessante que fala que as crianças, elas são sintomas dos pais, Sim. né? E eu gosto de deixar muito claro para adolescentes, para crianças mesmo, né? Eu tento ser sempre o mais clara possível que se ele ou ela não quiser estar ali, a gente interrompe, né? Porque a gente precisa respeitar e entender o desejo e a vontade do outro, Sim. né? Independente se é criança, se é adolescente, né? E aí você precisa ter essa assertividade para conversar com os pais, né? Ou a irmã do idoso, né? Ou a esposa, né? Que está forçando, que quer, né? Que o outro se coloque, se insira nesse processo, né? Então, já que a gente está nesse assunto de pais, crianças e tudo mais, teve uma dúvida assim em sala de aula mesmo que a gente ficou, como que a gente lida com aqueles pais que levam a criança pro atendimento e você vai falar assim, mas está tudo bem com a criança, o que que aconteceu? Você faz toda uma análise ali e o pai, não, ele é muito danado, muito isso, então não tá certo, ele tem algum problema. E a gente olha assim e fala, nossa, nitidamente o problema não é a criança, e como é que a gente vai falar pro pai, falar, olha, talvez seja a forma como você tá lidando com o jeito que ele mostra que tá feliz ou tá triste, ou às vezes está acontecendo alguma coisa na escola, quer passar para dentro de casa e aí fala, não, então é um problema, vamos resolver na terapia. É um problema, ou então tá acontecendo muito também essa coisa de se ele tá fazendo muito isso, tá correndo muito, é TDAH. Pois é. E eu Pois é. fico,
gente, você está autodiagnosticando o seu filho, tratando ele como um problema e tá levando, não, precisa de conserto, e tá atacando ali, e às vezes pode não ser isso. Como é que a gente vai falar com os pais sobre isso para eles entenderem que não é bem assim? Isso é um dos desafios de atender criança e adolescente, né? Porque, para começo de conversa, né? Quando a gente vai atender criança, pelo menos, a gente já faz uma anamnese, né? Que é aquela entrevista semi-estruturada, né? Com os pais ou responsáveis legais. Sim. E ali já existem algumas perguntas que nos dá parâmetros, sabe? Como que é a dinâmica do casal, né? Como que é a dinâmica familiar. Já nesse primeiro contato com os pais, a gente já consegue perceber, já consegue detectar muita coisa, né? E é como você falou, a gente vai lá, atende a criança, vê que é uma criança saudável, ativa, né? Que às vezes, sinceramente, assim, a criança tá querendo brincar, e aí o pai ou mãe ou responsável legal por alguma determinada questão não quer, né, a criança ali, Sim. né, incomodando mesmo, né? E assim, você perguntou, como é que a gente faz isso? Esse é o grande desafio de atender crianças, principalmente, né, adolescente também. Mas a gente precisa ser assertivo, né, e falar, destacar para os pais, né, quais são os pontos que a gente identifica na dinâmica familiar, na conduta do pai e da mãe, porque essa é a nossa função ali também, né? Falar que a gente percebe e entende que existe tal comportamento, tal dinâmica no contexto familiar, né? Que pode sim estar influenciando em alguma coisa, algum comportamento, né? Alguma conduta que não é funcional, né? Não sei. Mas também ir aí informar que é uma criança que está saudável, que está começando a organizar a subjetividade dela, né, que está num processo de aprendizagem, né, e que faz parte, né, que faz parte. Infelizmente, hoje, né, tem muito isso de diagnóstico, né? Será que o meu filho tem TDAH? Ou se fala pouco, será que ele é autista, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, que é muito perigoso. E aí, tipo, a tua pergunta é a gente chegar e falar de uma forma gentil, né? Mais assertiva, para que os pais entendam. E por que eu falo que é desafiador? Porque na clínica com crianças e adolescentes, os pais não costumam encarar isso de uma forma muito legal. Exatamente. Né? Essa é o baque. Como assim? Pega no microfone. Como assim, né? Sou eu, né? Meu esposo ou minha esposa, né? Que pode estar gerando alguma coisa, né? Alguma problemática. Sim. E aí acontece muito, né, de desistência, abandono de terapia, às vezes reações um pouco, né, mais afloradas, né, porque o problema está mais sempre no outro, né, do que na gente mesmo. Então, escutar isso, né, se tratando da extensão dos pais que são os filhos, né, eu penso que é difícil ouvir, né, mas que é necessário e faz parte do nosso trabalho na clínica, desempenhar isso, né. Então, isso se trata também com adolescentes, às vezes falam que o filho está com problemas e às vezes só não tá vivendo a vida dele. Sim, tá sendo adolescente. Que é essa fase, né, que é cheia de mudança, de descobertas. Hormônio, tudo Exato. ao mesmo tempo. Ele fala, não, você tem que andar na linha. E eu fico pensando, será que Coitado eles olham pra história deles? Será que eles olham pra história deles? Falo, gente. Pois é. E aí, né, querem cercear ali, né, o menino, menina, enfim. E é complicado, porque são, assim, pensa, infância, adolescência são fases extremamente significativas para a subjetividade de uma pessoa. E né? tá ali todo no processo de autoconhecimento, Sim. de mudança. E eu acho, assim, incrível bem no mau sentido mesmo. Que olham pra criança, não, nossa, esse aí vai ser, sei lá,
vai ser muito garanhão, com certeza, porque já faz isso, faz aquilo. Uhum. E eu fico, gente, vocês estão influenciando numa coisa totalmente, sabe? Nada a ver, a criança tá ali correndo de cuequinha. Aí Pois já tá denominando o que ele vai ser, ou buscando um projeto de vida, porque... Ou até mesmo podando também, né? Que isso que é Exatamente. pior, sabe? E eu fico muito nessa com adolescente de pais que, vamos usar a palavra de prender muito. Uhum. Muito colega meu chega e fala, eu falo bem assim, vamos dormir lá em casa, só comer pipoca, assistir. E falo bem assim, não, meu pai não deixa porque ele nunca fez isso, e não sei o que lá. Aí eu fico... Uma rigidez bastante excessiva, Sim, né? e aí eu fico bem assim, mas por que você tá falando com tanto medo? Por que você tá falando com tanto medo? Eu falo bem assim, não, porque ele não deixa, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E eu fico, gente, eu entendo essa coisa de limites, de a gente querer proteger o outro, mas eu acho que todo mundo tem que olhar para si e falar bem assim, eu tenho minha vida, eu posso proteger o outro, mas ele também tem a vida dele, ele também tem as ideias dele. E eu acho que quando o adolescente mostra fala bem assim, eu tenho ideias também. Aí às vezes alguns pais falam bem assim, não, como assim eu não tô conseguindo te controlar? Por quê? E aí já começa essa coisa de busca, prende o tempo todo. E eu fico, como é que um adulto vai conseguir lidar depois com a sociedade com isso? Depois de tanto... Tem adolescentes que não, fala bem assim, se rebela ali, né? Fala bem assim, não, já que eu não posso, eu vou fazer escondido. E aí eu falo bem assim, você não acha que é pior? E essa coisa eu fico pensando, chega na idade adulta, foi um adolescente todo repreendido, todo assim, como é que lida com a sociedade depois? Pois é. Fala bem assim, não, eu digo, ficou tanto tempo preso que então sempre dependeu de pai, nunca conseguiu fazer nada assim, significativamente sozinho. Aí chega e eu falo isso para os meus irmãos mesmo, eu falo, tem coisas simples que a gente não tem que estar ligando, perguntando, vamos tentar resolver sozinho? Porque tem uma hora que a gente vai para a vida que não vai ter ajuda, e infelizmente não, você vai pedir ajuda e alguém vai te olhar simplesmente e falar, não dá. Isso é você trabalhar a tua autonomia. Sim. Diante das questões que a vida te apresenta, né? Não tem para onde correr, sabe? E aí até no tratamento com adolescentes, assim, né? Pensando na experiência clínica, por exemplo, o que a gente estava conversando antes sobre pai e mãe obrigar e tudo mais, são muito, na minha experiência clínica, claro, né? São muito menor, né? Os casos que são mais raros, digamos assim. Pacientes adolescentes que, eu quero fazer terapia, né? É minha vontade, eu que quero. Me leva para psicóloga, né? Que em grande parte é pai, mãe, tio, tia, avô, vó obrigando. E é interessante que grande parte, assim, dos adolescentes que eu atendo, né? Os que permanecem comigo até hoje são os que eles queriam estar, né? Engajados, né, queriam de fato estar nesse processo. O que existia, né, existe aquela obrigatoriedade, já a desistência, ela acaba acontecendo, e às vezes bem mais rápido. Então, essa coisa de eu quero ir fazer terapia, eu estava até pensando sobre, às vezes você não nota problemas, às vezes não tem também. Não, eu tô seguindo minha vida legalzinha, só que é bom mesmo sempre fazer terapia para só manter ali, falar, não, às vezes posso ter uma dúvida aqui, uma crise meio existencial, e aí eu vejo alguns colegas meus que ele falam, não, gente, eu tô bem, mas eu faço terapia porque é bom fazer, é bom estar ali tendo uma orientação, algum escape para falar, eu tenho um problema, eu sei onde tratar. Sim. Então, é sempre bom, né? Porque, o que eu penso a respeito? Eu penso que todo mundo deveria fazer, e se possível, não a vida inteira, né? Mas que em momentos da vida que elas permitisse esse processo. Para você ter mais autonomia nas suas escolhas, decisões, né? Ter alguém ali para te auxiliar nesse processo, né? Falar de mim mesmo, por exemplo, né? Eu iniciei os meus estágios na graduação em 2016. E o meu supervisor da faculdade, na época, ele requeria que a gente já estivesse em terapia. Ele até pedia uma declaração e tudo mais. E aí foi quando eu já havia passado por psicólogas antes, né? Tive os meus processos,
Mas ali eu comecei com uma psicanalista mesmo, Sim. né? E assim, desde então, desde 2016, eu faço terapia, né? Psicoterapia e análise com ela, com essa psicanalista aqui de Porto Velho. Parei, voltei, né? Fiz 2 anos, parei, aí fiz mais 1 ano, dei uma pausa de 1 mês, aí voltei de novo, Sim. né? Mas eu acho, assim, que, cara, é extremamente importante, né? Principalmente para nós, né, psicólogos, independente da área de atuação, não só na clínica, Sim. né? Porque a gente é psicólogo, então a gente vai tratar, a gente vai se relacionar com pessoas, né? Seja na área clínica, mais na hospitalar, jurídica, educacional, organizacional, nós vamos sempre ter o encontro com aquela outra pessoa. E esses encontros vão possibilitar muitas coisas, né? E eu acho que a psicoterapia, ou a análise com um psicanalista, no caso, é extremamente válido, importante, necessário, né, para que a gente tente se entender, né? Às vezes, eu não tenho problema, tá tudo bem e tal, né? Mas partindo aí de uma perspectiva psicanalítica, né, sempre vão existir pontinhos ali para a gente dar para a gente voltar a olhar para isso, Sim. né? Eu acho que todo mundo deveria ter esse processo contínuo, não assim, sempre, toda hora, assim, eu digo assim, ficar sem dar pausas, né? Tem as suas pausas, mas que se permita viver esse processo. E nós, enquanto psicólogos, eu acho que tem que ser algo contínuo, Sim. né? Eu vejo algumas pessoas assim que não têm a condição mesmo de vida para ir até um psicólogo e aí acabam falando assim com vizinhos ou amigos mesmo e entra e a pessoa que tem um pouquinho assim de, digamos, de estudo na área da psicologia, olha e fala, caraca, se essa pessoa tivesse condição, seria um trabalho maravilhoso, porque ver ela entrando assim nos trilhos, conseguindo colocar a sua cabeça em ordem, seria algo gratificante mesmo de ver. E uma coisa que até foi um debate dentro de sala é pessoas sem condição mesmo. Aí a gente estava perguntando para alguns professores, será que não existe nenhum trabalho social para que faça isso? E são mínimos, muito, muito pouco. E é triste saber que tem tanta gente que não está com a cabeça assim boa e precisava de ajuda, mas não Exato. é aquela coisa de ter ali a meio que vamos dizer, a solução na mão, só que não dá para chegar e dar, né? Isso é até uma dúvida pessoal minha, que eu comentei com alguns amigos, que cada um estava falando da sua área ali, que escolheu, não são de psicologia, e eles perguntaram da minha. Aí eu falei bem assim, eu acho que que eu entrei na faculdade e já me pegou, assim, de primeira, como que a gente lida, que eu tenho ali, eu sei de pequenas coisas, mas que a gente já vai aprendendo, já vai deixando algumas críticas que a gente tinha, assim, bem para trás, e aí você vê alguém falando uma coisa totalmente homofóbica ou qualquer coisa assim, e você fala, caraca, se essa pessoa não abrir a mente para me escutar, não vai adiantar eu falar nada. E eu falo que isso me pega muito. Todo mundo fala que fazer psicologia você vai se entender e um monte de coisa, só que não te contam esse lado que eu falei, gente, por que ninguém me falou, sabe? E dentro de casa mesmo é umas dúvidas e as pessoas, não, mas você tem que ajudar. Eu falo, gente, se não tiver aberto a me escutar, não tem como eu falar. Não, cara, se você entra no curso de psicologia com a ideia de que você tá fazendo psicologia para se entender, você tá dando um tiro no seu pé. Totalmente. Demais, né? O que vai te possibilitar, e possibilidade no campo da possibilidade, não é nenhuma certeza, é você se permitir fazer a psicoterapia. Sim. Porque você fazer o curso não vai permitir, né, essa questão do autoconhecimento, né? Como um processo psicoterapêutico ele vai fomentar, né? Isso me pegou de cara e eu ficava, caraca, como é que... As pessoas falam alguns pontos que acham que podem ser bom,
mas não contam o lado ali, sabe? Um lado Uhum. bem distante que mexe muito com o emocional da gente. E por isso que logo de cara, eu cheguei no primeiro Uhum. período e alguns professores já falam: você faz terapia? Não, porque é bom fazer, tá? Porque aqui Faz. você vai criar tantas dúvidas e tantas. Porque todo conhecimento que vem, você vai criar Uhum. dúvidas sobre ele. Ou de outra coisas que você fica, mas chegou esse conhecimento, mas eu vivia de tal forma, então o que está certo? Como é que eu vou transferir isso? Exatamente. O que que tá certo, O que está certo? né? Ou nada está certo, ou a gente vive e vai levando. E eu ficava muito nessa de... Eu ficava, não, eu fico muito nessa e eu fico, será que eu chegar lá no nono período eu já vou estar melhorzinha nessas dúvidas? Porque, né? Talvez não esteja. Então, Aí é que tá a grande questão. Porque o que nos movimenta enquanto ser humano, profissionais da nossa área, são as nossas dúvidas. E que bom, na verdade, sabe, que elas existem, né? Eu costumo falar, assim, para as minhas alunas, assim, aquela pessoa que está muito certa, tem muitas sim. certezas, né? Não tem muito questionamento, muito pensamento crítico. Eu não sei, Vamos trabalhar alguma né? coisa, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essas dúvidas, né? Porque é ela que nos faz pensar, que nos faz buscar, que nos faz entender as coisas, né? Sim, E a gente pode transferir isso para a clínica, né? totalmente. É ótimo trazer um profissional da área para a gente debater sobre isso, porque o que sair daqui, esse vídeo a gente tem que mandar para as pessoas para falar bem Uhum, assim, você está com dúvida nisso? Nossa, tem um vídeo muito bom que a gente uhum, fez esses dias e mandar para a pessoa, porque que nem a gente estava falando no começo, a gente tem que buscar, às vezes, a pessoa certa, a pessoa da área para tirar essas dúvidas, que eu uhum, acredito que se a gente procurasse outra pessoa de outra área, não seria o mesmo debate com as mesmas uhum. experiências da área de trabalho. E é ótimo que a senhora tenha aceitado o convite Eu que para... agradeço. E a gente vai encerrando por aqui, gente, com a nossa querida profissional, a Janine, teve aqui fazendo uma entrevista ótima com a gente na São Lucas. E a gente vai levar daqui mais experiências e esperamos que aconteçam mais vezes esses encontros. Muito obrigada, Obrigada a professora. você, obrigada. Ai, É que isso. bom, gente.